Josué, capítulo 8. Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espante. Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te sobre Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Fará, pois, Ai e seu rei, como fizeste a Jericó, e seu rei, salvo que para vós saqueares os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por destra dela. Então Josué levantou-se toda a gente da guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens, valente, valoroso, enviou de noite e deu-lhe ordem, dizendo: Olhai, porém, emboscada a cidade por destra da cidade. Não vos alogueis muito da cidade, e toda vós estarei apercebido. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos achegaremos à cidade, e será que todos nós sairemos ao encontro, como dantes fugiremos diante deles. Deixa-os, pois, sair atrás de nós, até que os tire da cidade, porque dirão: Foge diante de nós como de dantes. Assim fugiremos diante dele. Então sairemos vós da emboscada e tomarei a cidade, porque o Senhor nosso Deus vos-la dará na nossa mão. E será que tomamos vós a cidade, porém a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor farei. Olhai que vou-lo tenho mandado. Assim Josué enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. Subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram entre frente da cidade e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens e pô-lo entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro do Israel, ao combate, e ele e todo o seu povo, ao tempo de assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houver posto emboscada dentro da cidade. Josué, pois, e toda o Israel se houveram como feridos diante dele e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué, e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saíam após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança
que tens na tua mão, para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar e apressadamente correram. Estenderam ele a sua mão e vieram à cidade e tomaram. E apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando os homens de Ai para trás, olharam, e eis que o fumo da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugir para uma parte nem outra. Porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiram. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e o que o fumo da cidade subia, feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio de Israel, realitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou quem escapasse. Porém, o rei de Ai tomaram vivo e trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo do deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos seres consumidos, todo o Israel se tornou a Ai, e puseram o fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim os homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera e lançara até destruir. Totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, e conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. E o rei de Ai enforcou num madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. Josué edifica um altar e escreve a lei em pedra de Léa. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedra inteiras, sobre o qual se não moverá ferro, e ofereceram sobre ele o holocausto ao Senhor, e sacrificaram sacrifício pacífico. Também escreveu ali em pedra uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo o Israel, com os seus anciões, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca perante os sacerdotes levitas que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles
em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Muito obrigada por vocês terem ouvido a palavra de Deus até o final. Não se esqueça, inscreva no meu canal, Veriana Silva, para chegar mais a palavra de Deus até vocês. Fique com Deus e até a próxima.